Boa tarde, povo de Esteio, região metropolitana, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul. Está no ar mais um Em Busca da Cultura, com Maurício Rocha. Hoje, excepcionalmente, por causa de um contratempo que deu na quarta-feira, não foi possível ser exibido na quarta, então houve uma troca de horários, né? Então agradeço ao Jauri, ao Anderson, ao Roberto, ao pessoal do destaque que foram bem complacentes, né? Hoje eu tenho uns avisos para dar para vocês, né? Primeiramente, né, boa tarde. Convite aos amigos, colaboradores e comunidade de Esteio. Convidamos para a inauguração da gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes, no domingo, dia 22 de outubro de 2017, às 10 horas. Missa e cerimônia de inauguração. Na rua Ieda Nunes Piazza de Azevedo, 177, bairro Parque Amador, Esteio, Rio Grande do Sul. Né? Haverá venda de meio galeto para levar, convites antecipados. Fones 99 14 91 15 3. A comunidade Bom Pastor de Esteio tem a honra de convidá-lo para prestigiar nossa 39ª Oktoberfest. Local: Salão da Paróquia Coração de Maria em Esteio. Endereço: Rua Coração de Maria, número 120, Centro. Música: Banda Opus. Traje típico alemão ou esporte. Data: 21 de outubro de 2017. O jantar será às 21 horas. Comida típica alemã. O início do baile será às 23 horas. Chopp, água, refrigerante a noite toda. Valor: R$200 o casal. Informações na Secretaria da Comunidade, Rua dos Ferroviários, 456, Centro, Esteio. Fone 3473-1686. Horário de atendimento de segunda a sextas-feiras, das 13h30 às 18 horas. Dia 22 de outubro, terá o skate no Asilo Betel, às 10 horas, né, com unhas decoradas, corte de cabelo, DJs, show, praça de alimentação, né. Dia 20, hoje à noite, né, às 22 horas, terá o Garota Rubendário, convite R$20, Clube 7 de Setembro. E nós aqui do Jornal Destaque gostaríamos de convidar a comunidade para prestigiar o troféu Jantar Desbravador Jornal Destaque, homenagem aos que fizeram por Esteio. A data será no dia 1º de dezembro de 2017, na rua Maranhão, em Sapucaia, né, Salão Marilene Decorações e Eventos. Bairro Camboim, Sapucaia do Sul. O horário será às 21 horas. O valor do ingresso será R$60 individual. Criança de 0 a 4 anos não pagam e de 5 a 12 anos pagam a metade, né? Então fica o convite aqui para o pessoal da comunidade que tiver interesse. Vai ser bem legal, né, o evento, né? Para quem quiser comprar, pode me procurar eu ou algum comunicador do Jornal Destaque, ou vir aqui pessoalmente, ou mandar uma mensagem em inbox. E também tem os telefones 3459-0430, 3473-1712, TV Destaque rs@gmail.com, Jornal Destaque Novo @gmail.com. Então fica o convite dado ao pessoal de Esteio, comunidade, né, que conhece o jornal, né, Esteio, Sapucaia, Canoas, né, região metropolitana, fica dado o convite, né. Quem quiser, aqui no Jornal Destaque, eu entro em contato, né. Hoje eu vou falar sobre cinema mudo novamente, porque é um assunto que acredito eu que no outro programa deu bastante vontade do pessoal, né. E mais um merchan, né, do nosso Jornal Destaque, né, para quem quiser ler as notícias, né, que acontece aqui em Esteio. Não tem nada de notícia do outro lado do mundo, é tudo aqui de Esteio, né. Então, e semana que vem tem nova edição, né. Então fica o convite pro pessoal de Esteio, né, pro povo. Tem o destaque.tv também, quem quiser, que é a rádio jornal para quem quiser acompanhar, né. Então hoje meu convidado não veio, né, um amigo meu, Josué Ritter, do Esteio Mil Grau, né, por motivos que eu não sei por que não veio, mas talvez tenha acontecido algum fato com ele que não pôde vir. Fica dado o convite para uma próxima vez, né. Então vamos falar de cinema mudo, né. O Anderson Loureiro apresentou comigo semana passada e foi bem legal, né. Nós falamos bastante sobre cinema e etc. Então hoje um dos assuntos que eu vou falar também é cinema trash, né.
Muita gente... hoje em dia tem muito filme péssimo feito hoje em dia, né? Com um orçamento baixo, e é o cinema trash, né? Então o foco hoje vai ser cinema mudo, né? Semana passada eu estava falando sobre os gênios do cinema mudo, né? Citei o Georges Méliès, Max Linder, então hoje eu vou falar de outros gênios do cinema mudo que muita gente não conhece, né? E aí fica a dica, né, para o final de semana, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa cultura. É uma cultura diferente, né, de cinema, que hoje em dia o pessoal está acostumado a assistir muito filmes de blockbuster, muitos, né? Hoje em dia o pessoal em si já não tem mais o hábito de ir ao cinema, né? O pessoal tem Netflix em casa, tem TV a cabo, na própria internet, tu joga o nome do filme ali e encontra online, né? Então, ou tu vai no camelô mesmo ali e compra um 3x10, né? Eu trabalhei numa videolocadora em 2013, na Espaço Vídeo, né? Que foi uma experiência fantástica, né? E lá era o canto do cisne das videolocadoras, né? Foi uma experiência fascinante pra mim, assim. Era um sonho meu trabalhar no Espaço Vídeo, né? E até hoje eu me lembro que, na época, já se dizia que videolocadoras também, é um assunto que hoje eu vou abordar aqui, né? As videolocadoras, elas já estavam, né, no canto do cisne, como eu disse, nos últimos dias, né? Hoje em dia, raramente tu encontra uma videolocadora, né? Então, voltando ao assunto de cinema mudo, vou falar um pouco sobre os comediantes do cinema mudo, né? Que muita gente só se lembra do Charles Chaplin, né? Que, modéstia à parte, eu conheço muito bem a história do Chaplin, do cinema mudo, né? Então hoje eu vou apresentar outros comediantes de cinema mudo para vocês, né? Voltando ao Max Linder, que foi o primeiro comediante de destaque do cinema, né? Ele que teve uma carreira brilhante antes da Primeira Guerra Mundial, teve o seu declínio logo após a Primeira Guerra, né? Onde ele foi fazer filmes nos Estados Unidos, né? Na guerra ele sofreu um ferimento que acabou entrando em depressão profunda, né? E o Linder, ele foi referência para o próprio Chaplin, para o próprio Max Sennett, que também já vou falar quem foi Max Sennett, né? O Linder, ele morreu em 1924, né? Cometeu suicídio com a esposa dele de 16 anos. O que é uma perda lastimável, né? A depressão, né? Mas não vamos fazer apologia, não vamos ficar falando sobre suicídio, né? Vamos falar sobre a obra do Linder, né? Porque o Linder, ao contrário do Chaplin, que o Chaplin ele fazia o vagabundo, né? Que era o Carlitos, o Linder ele já fazia um burguês mesmo, um personagem totalmente o oposto do Carlitos, né? Que o Carlitos ele era um vagabundo poético que tentava conquistar o coração das moças e sempre se dava mal no final dos filmes, né? Sempre ia andando estrada fora, cabisbaixo ou peito erguido em busca de novas aventuras, né? Já o Linder não, o Linder ele sempre fazia filmes de comédia pastelão mesmo, de maneira absurda, né? Tem um filme que ele faz uma cena com cadeiras dançando, né, no cenário, é bem divertido, né? E falando sobre o cinema de Hollywood, né, semana passada eu falei um pouco sobre o cinema europeu. O Max Sennett, para quem não sabe, ele é considerado o rei da comédia nos Estados Unidos, do cinema mudo, né? Hoje em dia ninguém lembra quem foi Max Sennett, mas o Max Sennett foi quem descobriu para o cinema Charles Chaplin, Ben Turpin, Buster Keaton, né, Laurel e Hardy. Na verdade só o Laurel, né? Porque na verdade o Laurel e o Hardy, só que na época o Laurel e o Hardy, para quem não sabe, é o gordo e o magro, né? Então o Sennett ele fez escola para diversos comediantes no mundo, né? Hoje em dia, ainda hoje em dia, né? A própria comédia que o Sennett fazia ainda é usada, né? Os Trapalhões são descendentes do Keystone Cops, né? Conhecido, né? Aqui no Brasil, nos anos 60 e 70 teve o Comedy Capers, que foi chamado Os Reis do Riso, né? Que foi uma compilação de diversos curtas da Keystone entre 1913 a 1930, se não me falha a memória. E eram exibidos na televisão aqui, né? Hoje em dia ninguém lembra quem eram os comediantes, né? Acho legal resgatar a memória desses grandes nomes do cinema, né? E o Sennett, ele descobriu, como eu falei, o Chaplin, o Keaton, o Lloyd, o Harold Lloyd, né? Que o Harold Lloyd também vou falar um pouco sobre ele hoje, né? Vou falar sobre todos os comediantes do cinema mudo que marcaram a época, né? O Sennett, ele morreu em 1961, né? Então, esquecido, abandonado, ninguém lembrava mais dele, né? O que é uma pena, né? Que isso aí remete até o que é hoje em dia, né? Muitos artistas têm hoje em dia o asilo dos artistas, se não me falha a memória. Muitos artistas estão lá esquecidos, né? Do povão, assim. Muitos artistas a gente vê uma novela de 20 anos atrás, tá vivo ainda, será? Já morreu, né? Então é triste, né? Como não digo o público, né? Mas o próprio negócio do cinema, da comunicação em si acaba esquecendo quem muito contribuiu, né? Então o Sennett foi um dos exemplos, né?
Outro exemplo agora que eu vou citar é o Ben Turpin, que era um comediante do cinema mudo que fez filmes com Chaplin em 1915 na Essanay. E ele, o Ben Turpin, ele era zarolho, ou seja, ele era vesgo, né? Então o Chaplin, quando descobriu o Ben Turpin, ele perguntou pro Ben Turpin, o que tu sabe fazer além de ficar vesgo? Daí o Ben Turpin falou, eu sei fazer acrobacias. Fez umas acrobacias e fez alguns filmes com o Chaplin, né? Entre eles o Carlitos se Diverte e o Novo Emprego de Carlitos, né? Que são os 2 primeiros filmes do Carlitos, do Chaplin na essa, né? E é interessante ver esses filmes mudos de comédia e tu vê o quanto que o próprio Chaplin, né, ele pegou e foi aprimorando, né, a comédia e tudo, e foi se destacando, né, porque ele usava muito romance, muito drama, muita comédia. Já o Ben Turpin, o Max Sennett, esses outros comediantes, eles faziam comédia burlesca pastelão, né? Eles jogavam a casca de banana e a mocinha passava, caía de costas no chão, né? Eles, na época não existia essa coisa de politicamente correto, né? Então era comum tu ver nos filmes mudos a mocinha levando um pontapé na bunda, por exemplo, né? Entre outras coisas, né? E era divertido pro pessoal que via, né? Hoje em dia eu não vejo graça pegar e chutar o traseiro de uma moça, né? Mas na época pro pessoal que via achava graça, né? Era a cultura do cinema mudo na época. E o Chaplin, ele se destacou justamente por isso, né? Porque ele não fazia só comédia pastelão. Ele foi amadurecendo o humor dele, né? No sentido de daqui a pouco ele fez O Garoto, fez Vida de Cachorro, fez Em Busca do Ouro, que são pérolas do cinema, né? E já o Ben Turpin, Max Sennett, eles foram fazendo comédia pastelão até, né, o final da carreira deles, né? Outro que eu gosto de destacar muito é o Harold Lloyd, né? Que ele começou fazendo filmes, uma curiosidade até do cinema mudo. Os comediantes daquela época, eles imitavam muito Chaplin, né? O próprio Harold Lloyd é um exemplo, né, de artista que imitou o Chaplin, né? Então é interessante isso, porque o Chaplin, ele se tornou uma referência no próprio cinema mudo, né? Tanto que em 1917 ele entrou, 1917 não, se não me falha a memória, foi entre 1917 e 1920. Ele entrou com um processo contra os imitadores dele na época, né? Que os caras estavam fazendo muito filmes imitando o Chaplin na época e ganhando rios de dinheiro nas custas do Chaplin, né? E hoje em dia eu, pra quem não sabe, eu faço filmes imitando o Chaplin. Nossos filmes não são comerciais, né? Nossos filmes são totalmente independentes, somos nós que investimos no nosso próprio bolso, né? E aqui em Esteio a gente está tendo um retorno bem legal, né? O público aqui de Esteio está gostando bastante, né? E aí tá tendo um retorno legal. E agora em novembro vai ser exibido na Mostra de Vídeo Independente no dia 8, se não me falha a memória. Não lembro a data, mas eu não vem agora. E vem também e agora também tem no dia 11 que vai ser exibido no Cine Capitólio, né? Na mostra uma mostra que uns amigos meus conseguiram lá, né? Quero mandar um abraço aqui pra Mariana da Costa, né? Neucamp, pro meu amigão Eládio da Silva, né? Meu barbeiro profissional, né? Abração. Pro pai Jones Beneman, pra Laura Luz e pro José Luiz Daut, né? Então, um abração para vocês, um ótimo final de semana para vocês, né? E voltando ao assunto do cinema mudo, né? O cinema mudo hoje em dia é uma arte esquecida, né? O pessoal só lembra do Chaplin e acaba esquecendo, né? Como eu estava falando dos nossos filmes, aqui em Esteio nós somos pioneiros, eu acho, aqui em Esteio em fazer filmes, né? Se não me falha a memória. Se alguém souber de mais gente que já fez filmes aqui em Esteio, por favor, né? Se manifeste, né? E é legal porque nós estamos fazendo uma coisa totalmente diferente aqui em Esteio, né? Nós estamos dando uma outra cara à cidade, né? É legal que aqui em Esteio tem o Rock na Praça, tem o pessoal do teatro da Casa de Cultura, tem a Dulce, tem o pessoal de dança da Dulce, tem o La Flor, tem vários, né? Mas só nós que fazemos cinema aqui em Esteio, então a gente meio que acaba se destacando um pouco, né? O que acaba sendo legal, né? Apesar de eu reconhecer que os nossos filmes não têm uma qualidade absurda, né? Como a gente gostaria, porque isso exigiria recursos como dinheiro para comprar maquiagem, para fazer cenário, etc, né? Mas é legal, porque nós estamos fazendo o que nós podemos, né? E está dando um retorno bem legal para o nosso projeto, né? Então, fico feliz que o pessoal aqui de Esteio esteja gostando, né? Está sendo bem legal, né? E agora estou fazendo um filme chamado Flor e Poesia, que eu, voltando ao assunto ali do
da mostra, que vai ser exibido na mostra. Vai ser uma comédia que nós estamos fazendo ali no Santo Inácio, né? Que é sobre o Carlitos nos dias de hoje. Que a nossa ideia é fazer filmes com Carlitos nos dias de hoje, né? O pessoal sempre fala, por que vocês não fazem filmes com o Carlitos nos anos 20? Não teria graça, né? A ideia é pegar e trazer ele para os dias de hoje, né? Então a história é bem cômica, né? Porque é sobre ele dormindo no parque. Aí ele tem um sonho que tudo dá certo para ele, depois quando ele acorda tudo dá errado e ele volta a dormir porque só sonhando tudo dá certo para ele, né? Então é bem legal, né? O que acaba sendo a vida real um pouco, né? E esse curta, o Flor e Poesia, vai ser exibido na Mostra de Vídeo Independente agora de novembro e na Mostra do Cine Capitólio, né? Então fica o convite para vocês que estão ouvindo e assistindo o programa para irem lá prestigiar o nosso trabalho, né? Porque é bacana isso aí, né? Aqui em Esteio, né? O povo aqui de Esteio talvez não tenha conhecimento muito do que acontece na questão da cultura, né? Então eu ouço muita gente dizendo, porque Esteio não tem cultura, Esteio é isso, Esteio é aquilo, porque o pessoal também não busca informação, ou às vezes também a informação não chega ao pessoal, né? Então, tá dado o convite, né? Fico feliz que o pessoal vá, vou ficar muito feliz, e sem querer perder o foco, né? Voltando ao assunto do cinema mudo, né? O Ben Turpin, comediante que eu estava citando, né, já falei dele. Deixa eu ver aqui. O Harold Lloyd que eu estava falando dos artistas que imitavam o Chaplin no cinema mudo, né? O Harold Lloyd é um, né? O próprio Magro, do Gordo e Magro, ele imitava o Chaplin no teatro e nos primeiros filmes que ele fazia, né? E é interessante da gente ver hoje em dia o cinema mudo, o quanto que parece que é um negócio que nunca existiu. Né? A gente pega e vê um filme do Chaplin, do Harold Lloyd. O Harold Lloyd tem um filme antológico dele, que é O Homem-Mosca, que é de 1923, que ele chama-se The Safety Last, o título original, que ele fica pendurado num relógio. Acho que quem conhece cinema mudo, acho que todo mundo já viu essa imagem do cara pendurado no relógio, né? É tipo um Big Bang, assim. Né? E é bem interessante o filme, que o filme todo ele tenta subir em cima do prédio para conquistar a mocinha, né? E é interessante o filme, é bem legal, e fica a dica para vocês que têm interesse em assistir The Safety Last, O Homem-Mosca, no final de semana. É muito divertido, muito legal, e fica a dica, né? E o Harold Lloyd, ele sofreu um acidente em 1925, ele perdeu 3 dedos da mão. Né? Ele foi fazer uma gag com uma bombinha e acabou estourando. Né? Então ele perdeu 3 dedos da mão, inclusive o polegar, né? Então foi uma grande perda e ali acabou já a carreira dele, né? Ele, por exemplo, parou de fazer filmes, né? O Buster Keaton, que pra mim é um gênio do cinema absoluto, né? Outro comediante do cinema mudo que eu destaco sempre, né? O Keaton, acho que acho que todo mundo conhece o Keaton, né? O Keaton, ele é uma referência pro próprio Jack Chan, né? Que o Jack Chan ainda diz, né? Tá vivo. O próprio Jack Chan diz que sem o Keaton ele não faria filmes, né? E o Buster Keaton, ele tem um filme antológico que chama-se A General, que eu acho que é o mais conhecido dele. E tem outros. O Buster Keaton, ele é um comediante que se destaca, na minha opinião, ele se destaca talvez mais que o próprio Charlie Chaplin, porque o Charlie Chaplin, ele usava muito o pathos, que é o sentimento nos filmes. Já o Keaton não. O Keaton, ele fazia comédia, mas ele fazia comédia de uma maneira totalmente absurda. Entende? Ele era considerado o homem que não ri, né? O grande cara de pedra do cinema mudo. Então, ele fez filmes, inclusive, com o próprio Charlie Chaplin. Ele fez Luzes da Ribalta em 1952, já esquecido. Né? É outro artista do cinema mudo que acabou sendo esquecido com o tempo. Que na época... É interessante, eu vou até abrir um parênteses agora. Em 1928 surgiu o cinema falado com um cantor de jazz. Né, com o Al Jolson, que é considerado o primeiro filme falado do cinema, né? Então o Buster Keaton, entre outros artistas, não sabiam ler. Eles não sabiam ler. Então é interessante tu ver o quanto que o pessoal que veio do teatro naquela época, né, se destacou mais que os antigos comediantes do cinema mudo, como Buster Keaton, Harold Lloyd, que acabou perdendo os dedos, né? Mas ainda assim tinha conhecimento. Tinha muitos artistas do cinema mudo que não tinham o conhecimento da leitura. Né, eram analfabetos, o Keaton era um, ou seja, ele se prejudicou muito. Tem um filme que eu indico para vocês chamado O Palhaço que Não Ri, é uma cinebiografia do Buster Keaton de 1956, que é com o Donald O'Connor, que para quem não sabe quem é o Donald O'Connor, ele fez o Cantando na Chuva com o Gene Kelly, né? E
The Story of Buster Keaton, que se chama o título original, foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Sidney Sheldon, né, o escritor aquele. E é interessante o filme porque ele foge muito da história em si do Keaton e foca mais no lado poético da história, né? E mostra que o Keaton, isso é verdade, ele acabou virando alcoólatra por questão de não conseguir emprego, né, na época do cinema do falado, aliás. Né, isso nos anos 30, e foi um comediante que foi se decaindo e foi fazendo pontas em filmes ali, em pontas em filmes aqui, e se acabou sendo esquecido, né. E aí, ocasionalmente, ele fazia filmes com alguém conhecido, né. Ele fez Volta ao Mundo em 80 Dias, do Michael Anderson, que tem o Cantinflas, que é um comediante genial, né. Na minha opinião, ele é, depois do Chaplin, o maior comediante, né, que eu mais gosto, né. Daí é a minha opinião pessoal. Tem no Volta ao Mundo em 80 Dias tem pontas de comediante de cinema mudo, de artistas esquecidos, né? Tem aparições do Frank Sinatra, enfim, era todos aqueles artistas conhecidos e desconhecidos, esquecidos do público, aparecem no Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas o filme que eu mais destaco do Keaton, depois aliás, nessa época do cinema falado, é o Luzes da Ribalta, do Chaplin, que ele fez uma ponta antológica, né? Tem a trilha sonora também fascinante, linda aquela trilha sonora, que inclusive foi o único Oscar competitivo que o Chaplin ganhou. Né? Eu tô falando do Chaplin porque, querendo ou não, tu fala em cinema mudo e vem o Chaplin, né? E é interessante isso aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Tem comentários? Não. Então comentem aí se alguém tiver, né, perguntas, né? Em 1952, Luzes da Ribalta foi lançado nos Estados Unidos, né? Vou falando um pouco sobre Luzes da Ribalta, uma curiosidade. Na verdade, o Luzes da Ribalta ele foi exibido em poucos cinemas dos Estados Unidos, né? Então o filme só pôde ser visto nos Estados Unidos nos anos 70. Porque em 1952 o Chaplin foi exilado dos Estados Unidos por supostamente ser comunista. O que ele não era comunista, né? Ele era... Sam Goldwyn, que era um dos fundadores da MGM, falou que o Chaplin era o maior capitalista que ele já conheceu. Né? Então... Só que na época o FBI começou a perseguir o Chaplin e tudo, né? Mas isso aí fica para um outro programa, falar só sobre o Chaplin, que esse ano se completam 40 anos da morte dele. Né? Então eu ainda vou fazer um programa só sobre o Charlie Chaplin falando dele. Né? Então é interessante o cinema mudo, voltando ao Buster Keaton, porque o Keaton ele ainda é uma referência hoje em dia para os humoristas. Né? O Jô Soares é fã dele. Né? Eu vi uma entrevista do Jô Soares há um tempo atrás, isso acho que dos anos 80, vi no YouTube, que ele falando que o Keaton era uma das referências dele, né? Então é interessante a gente ver o quanto que esses artistas do cinema mudo, por mais que ainda sejam esquecidos, ainda sirvam de base para comediantes atuais, né? O Buster Keaton é um exemplo, o Chaplin é um exemplo, o Harold Lloyd é um exemplo, o Gordo e o Magro, né? O Gordo e o Magro é curiosa a história do Gordo e o Magro, porque eles faziam filmes separados até 1920. Né? Então foi um caso à parte de fazerem sucesso no cinema mudo e no cinema falado, porque o Oliver Hardy, que era o gordo, e o Stan Laurel, que era o magro, né? Pô, eu falo do Stan Laurel e acabo lembrando do Chaplin, que eles fizeram teatro na Inglaterra, né? É interessante que o Chaplin ele tá ali, né? Tu fala de cinema mudo, acaba lembrando do Chaplin, né? E o Stan Laurel ele fazia teatro de variedades na Inglaterra e veio para os Estados Unidos com o Chaplin. E começou a fazer filmes em 1917. Já o Oliver Hardy já fazia filmes desde 1913, né? Então os dois começaram a fazer comédias juntos a partir de 1920, quando eles fizeram uma comédia chamada The Lucky Dog. Né? Eu não sei se tem título em português, mas o título original é The Lucky Dog. Traduzindo seria o cachorro sortudo, né? Então a partir daí começou a parceria dos dois, né? Que se estendeu até os anos 40. Uma curiosidade é que agora estão fazendo uma cinebiografia dos dois, né? Vai ser lançado, se não me falha a memória, em 2018 ou 2019, né? Vai ser com o Steve Coogan, que vai fazer o Stan Laurel, e o John C. Reilly, que vai fazer o Oliver Hardy, né? Então é bem bacana, eu gosto muito de cinebiografias dos artistas, né? Então eu certamente vou assistir, né? Além do mais, sou fã do Gordo e Magro, né? E o Stan Laurel e o Oliver Hardy, eles fizeram uma parceria tão fantástica que durou por muitos anos, né? Até os anos 40, né? E na verdade, eles pararam de fazer filmes nos anos 40,
Porque alguns anos depois, né, naquela época em si, o gordo, no caso, o Oliver Hardy, já estava bem doente, né? E ele acabou falecendo, né, poucos anos depois. E o Stan Laurel também faleceu poucos anos depois que o Oliver Hardy. E é triste isso aí, porque na morte do Oliver Hardy, o Stan Laurel disse que nunca mais faria nada de filmes, né? Nem trabalharia mais com cinema, né? Mas aí, se não me engano, ele andou fazendo algumas... Ele serviu de consultor de gags, né? Consultor de gags é o cara que escreve as piadas ali, desenvolve as piadas para os filmes, né? E o Stan Laurel, ele, se não me falha a memória, ele andou fazendo ele serviu de consultor de gags em alguns filmes, né? Outro comediante de cinema mudo que eu gosto muito de destacar é o Harry Langdon, que é um cara que acho que hoje em dia ninguém lembra dele, né? Mas é um cara que é importante citar a importância dele, porque o ego dele era maior que o talento dele, né? Isso aí acontece muito, né? Tanto no cinema quanto em qualquer lugar, né? E é triste que ele acabou sendo um cara que acabou esquecido, né? Outro cara que acabou esquecido. Ele fazia filmes com o Frank Capra. Para quem não conhece o Frank Capra, ele fez A Felicidade Não Se Compra em 1939, né? Que é um dos maiores filmes de todos os tempos. Se não me engano, não sei, é 1949. Agora, não lembro agora o ano do A Felicidade Não Se Compra, mas é um filme lindo, A Felicidade Não Se Compra, né, do Frank Capra. Frank Capra em si ele fez grandes obras-primas do cinema, né? E depois que o Frank Capra terminou a parceria dele com o Harry Langdon, o Harry Langdon acabou a carreira dele ali. Porque o personagem do Harry Langdon, assim como o do Chaplin, que era um vagabundo, o do Keaton, que era um azarão, o do Harold Lloyd, que era um cidadão qualquer que acabava se metendo em treta na cidade, né? O Harry Langdon interpretava um cara com uma mentalidade de criança, né? O que era uma marca registrada na época do cinema mudo, né? Os personagens, os artistas, os comediantes com a marca registrada. Um comediante que eu até gosto bastante, que acho que ninguém deve conhecer, é o Chester Conklin, que ele fez filmes com o Chaplin em 1914 na Keystone. Então o Chester Conklin, ele tinha dois personagens, o Walrus e o Mr. Morsa, né? O Alito Machado, Rambo Gaúcho, Tereza Rodrigues e Rita Bibrich. Um abração para vocês, né? E um ótimo final de semana para vocês, né? Interessante isso aqui, ó. Quem foi os primeiros filmes trash no país? Interessante isso aí aqui no Brasil, ainda mais aqui no Brasil, porque o Brasil ele é um país cujo cinema, ele... Para quem não sabe a história do cinema brasileiro é tão antiga quanto a do próprio cinema americano, né? Porque em 1896 foi exibido os primeiros filmes aqui no Brasil, né? Eu não estou fugindo da pergunta do quais foram os primeiros filmes trash no país. Eu já vou chegar aí. Vamos por parte, é uma escadinha, né? Eu sempre gosto de, né, se eu subir a escadinha. Então é interessante, porque em 1896 começou a surgir o cinema no Brasil, né? Foram exibidos no Rio de Janeiro os primeiros filmes, né? Em Porto Alegre o primeiro cinema de 1908. E o cinema brasileiro, né, ele foi crescendo e desenvolvendo no decorrer dos anos 10 e dos anos 20. Né, no período aqui do cinema mudo, onde em Porto Alegre, Pelotas, Rio de Janeiro, Minas, Uberlândia, aliás, né, São Paulo, todas essas metrópoles do Brasil tinham, né, produtoras de cinema, né. E os filmes trash no Brasil, eles surgiram já nos anos 50, né. Na verdade, surgiram com o próprio Zé do Caixão, né, porque o Zé do Caixão, o José Mujica Martins, se eu não me engano, sobre Martins, ele fazia filmes nos anos 60, se não me engano, nos anos 60 ele começou a fazer, né? Tô tentando ser um almanaque de cinema aqui, né? Hoje eu não trouxe meus almanaques. Próximo programa eu trago meus estudos sobre cinema. Então o Zé do Caixão, ele foi se destacando. Então são considerados filmes trash, né? São considerados os primeiros filmes trash do Brasil, na questão de terror, né? Porque o Zé do Caixão, ele tinha muita referência do Nosferatu, que é um filme de 1922 do Frederick Wilhelm Murnau, né? Tanto as unhas do Zé do Caixão lá eram inspiradas do Nosferatu, né? Então ele foi fazendo filmes aqui, eu não me recordo agora do título dos filmes, né? Se não me engano tem um, A Meia-Noite Encarnarei no teu Cadáver. Eu não lembro o nome do título dos filmes do Zé do Caixão. Mas é bem interessante assistir os filmes do Zé do Caixão, hoje em dia a gurizada que quer fazer filmes de terror, né? E aí é interessante, porque o Zé do Caixão ele é uma referência, tanto nacional quanto internacional.
Porque foi graças ao Zé do Caixão que o cinema brasileiro começou a ter os primeiros filmes trash e os primeiros filmes de terror, né? E é interessante que na mesma época que o Zé do Caixão fazia o A Meia-Noite Encarnarei no Teu Cadáver, surgia nos Estados Unidos a Volta dos Mortos-Vivos, do George A. Romero, que faleceu esse ano, né? Então é interessante a gente ver o quanto que o cinema trash, né? É interessante, eu gosto de filme trash, eu sou suspeito para falar, né? Então o Zé do Caixão é uma referência nacional e internacional, né? É a cara do Brasil do terror lá fora, né? E aqui no Brasil é interessante de ver os filmes, né, de terror hoje em dia, porque tem pouca coisa de filmes de terror no Brasil. Então é um gênero que não é muito explorado no Brasil. Um gênero que é muito explorado aqui no Brasil é a comédia, né? Os Globo Filmes, né? Dizem. Então é normal de ver comédia a cada mês no cinema, ali uma comédia do Paulo Gustavo, de algum outro comediante no cinema, né? Então, e querendo ou não, é o que, como é que se diz, como é que eu posso dizer pra vocês? É o que vende, né? Aqui no Brasil a comédia, né? Porque aí tem também como é que eu posso dizer, os filmes maiores de 18, né? Eu não vou citar aqui ao ar, né? Porque certamente tem crianças escutando agora. Mas também é o que mais se destaca no cinema nacional. Filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, que são filmes bons, né? Eu gosto, né? E o cinema brasileiro é interessante de quem gosta de cinema poder explorar um pouco o cinema nacional e ter menos preconceito com os filmes brasileiros, né? O que é triste, né? Tem muitos filmes bons brasileiros, né? E faça os eventos. Ah, tá. Não, eu não entendo aqui, não entendi, tá tudo riscado aqui, né? Roberto até riu da minha cara ali agora, né? Né? Aí a gente se diverte bastante aqui no jornal, né? Então é bacana aqui. Voltando ao assunto do cinema mudo, né? O que eu tava falando era do Buster Keaton, de quem eu tava falando? Ah, dos comediantes, né? Até me perdi de quem que eu tava falando aqui, nem lembro de quem que eu tava falando. Dos filmes, isso. Eu tava falando acho que do Gordo e o Magro, se não me engano. Aí veio aqui o papelzinho aqui falando uma mensagem que chegou, né? Quais foram os... Cidade de Deus, Aí eu comecei a falar de Cidade de Deus, parei de falar de cinema mudo, né? Normal. Eu sou um cara que começa a falar de um assunto, daqui a pouco eu falo de outro, eu volto lá no primeiro assunto, né? Então, eu acho que todos nós somos assim, né? Quem não é assim é pessoa normal, né? Então, eu não sou normal, não bato bem das caçuletas, né? Quem dizem. Mas é legal pegar e explorar um pouco o cinema nacional e o cinema mudo, né? Como eu estava falando. O cinema brasileiro tem um filme de 1913, que é o mais antigo que sobreviveu, vamos dizer assim, de cópias, né? Que chama-se Os Óculos do Vovô, né? Que foi produzido em Pelotas, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E é estrelado por um cara que, se eu não me engano, é um filósofo brasileiro, um escritor, né? Na verdade, quando ele era criança, ele participou do filme. E com o tempo, anos depois, ele é considerado até hoje um dos maiores nomes da literatura brasileira, da filosofia brasileira. Eu não lembro agora de cabeça qual é o nome dele, nem se ele era filósofo, se ele era escritor. Mas eu lembro que ele acabou nesse meio aí, né? Então é interessante pegar e explorar um pouco o cinema nacional, né? O próprio cinema mudo também, como eu estava falando, dos comediantes, né? Eu estou citando os comediantes hoje porque... para dar uma dica de cinema pro pessoal no final de semana, né? Porque às vezes o pessoal fica, o que eu vou ver de filme? No próprio YouTube tem um acervo gigantesco de cinema antigo, né? Tem canais ali que tu bota o nome do filme ali, ou tu procura gênero de filme, Bang Bang, Faroeste, que eu sou fã de Faroeste, né? Eu adoro os filmes do John Wayne, aqueles Faroeste Spaghetti, tanto que eu escrevi um Faroeste chamado Santa Cruz, a cidade das almas, né? Não é filme de terror, Santa Cruz é uma cidade fictícia e tudo, onde chega um forasteiro que vem vingar a morte do Plácido de Castro, né? É bem maluca a história, né? Então, no filme mesmo, no próprio roteiro aborda a questão do racismo na época, né? Porque o filme se passa entre 1909 e 1910, né? Então, o que é triste, né? O racismo ser uma coisa que ainda exista, né? E ainda mais naquela época, que fazia 20 anos que tinha sido abolida a escravidão aqui no Brasil, né? Então é bem interessante o roteiro, né? Então tem 130 páginas, né? Espero poder produzir um dia, que seja de baixo orçamento. Eu acho legal fazer filmes trash, né? Que nem aqui me mandaram, né? Eu gosto de produzir coisas de baixo orçamento, né? E coisas independentes, né? Eu acho legal isso aí.
né? Eu acho que também tem um filme que eu escrevi chamado O Pior Filme de Todos os Tempos, né? O nome do filme é O Pior Filme de Todos os Tempos, que é sobre alguns amigos que decidem fazer filmes e acabam fazendo sucesso com os filmes trash deles, né? Acabam sendo uma espécie de Ed Wood, né? Vamos dizer assim, é bem tosca a ideia, mas é bem interessante, né? Isso aí até me inspirei um pouco em mim, né? Que eu, quando comecei a fazer filmes, vou fazer. Isso em 2010, quando eu tive as primeiras ideias de fazer filmes. Hoje já faz 7 anos, né? Hoje já fiz 8 filmes já, né? Todos, né, foram lançados. Alguns já foram lançados, outros não, né? Mas agora eu tô fazendo Flor e Poesia, como eu falei, né? E eu quero fazer um convite também pro pessoal de Esteio, né? Que tem interesse em fazer cinema, se tiver interesse em se juntar a nós, né? Do projeto da Lizard Filmes Independentes Esteienses, né? Fica um convite dado pro pessoal, porque nós do projeto, né, da produtora, geralmente a gente faz reciclagem, né? Reciclagem num termo mais bonito de dizer, de elenco, porque às vezes o pessoal sai porque tem compromisso com trabalho, estudo, né? Então às vezes a gente fica em falta com o elenco. Então fica o convite dado, né? Para o pessoal que tem interesse em se juntar a nós e ter uma experiência, né, de cinema, né? Ainda mais aqui em Esteio, que nós somos pioneiros aqui em Esteio, né? Então fica dado o convite, né? E os nossos filmes também tem no YouTube, né? Um Dia na Praça, Música e Confusão e o Justa Causa, né? Que foram 3 filmes. E o Música e Confusão e o Um Dia na Praça foram 2 curtas premiados nossos, né? Na Mostra de Vídeo Independente, né? Que vai ocorrer agora em novembro, que a gente vai participar também com o Flor e Poesia, né? Eu espero que o Flor e Poesia faça sucesso, porque tá nos dando bastante dor de cabeça, né? Em questão de elenco, em questão de diárias, em questão de filmagem, né? Então, mas está sendo uma coisa bem até produtiva, né? Porque a gente está fazendo, né? Nós demos o azar nesse final de semana, por exemplo, de nós filmar no domingo e ter dado um problema no computador do Jason, que é meu amigo que está me ajudando na edição, né? Que infelizmente deu esse problema, mas agora a gente refaz, né? Sem problema. Melhor refazer e refazer e refazer até ficar bom do que, né? Então, né, quero também agradecer ao pessoal que está no projeto, né? Ao Vinícius, a Tayla, ao Michael, ao Jason, a Letícia, ao pessoal todo, porque vocês estão fazendo isso aí resplandecer em Esteio, né? Esse projeto, né? Não é o Maurício que está ali só, né? Então é legal isso aí, né? Pegar e valorizar também um pouco da cultura esteiense, né? Agora até fugir um pouco do assunto que eu estava abordando antes, que era o cinema mudo, o cinema trash, para entrar um pouco na questão cultural da nossa cidade, né? Que eu acho importante pegar e salientar aqui no programa, porque o Em Busca da Cultura é um programa sobre cultura, né? Não é um programa só sobre cinema, música, né? Então eu acho bacana pegar e valorizar muito, não um pouco, valorizar muito a nossa cultura de Esteio, né? Porque nós somos cidadãos de Esteio, né? E também não só valorizar a cultura de Esteio, mas valorizar a cultura metropolitana, né? Porque aqui em Esteio tem teatro, tem o Rock na Praça, como eu falei no início do programa, tem vários eventos culturais aqui em Esteio, tem a Casa de Cultura, né? E o problema, como eu falei, o pessoal às vezes não busca a cultura aqui em Esteio e reclama, ou às vezes também as notícias não chegam para o pessoal, né? Então acompanha aqui o destaque, aqui que sempre tem recados, né, para a população, né? Como eu falei, o nosso jornal Destaque, eu digo nosso porque eu sou comunicador aqui do Destaque, então já posso me considerar nosso, né? Então o nosso jornal Destaque também porque eu sou esteiense e sobretudo que o jornal Destaque é esteiense, né? Então é nosso esse jornal, né? Esse jornal aqui, ele tem 51 anos, né? Então é bacana vocês aqui de Esteio lerem o jornal, né? Tem notícias aqui bem interessantes do município, né? Então, às vezes, é triste uma coisa que até vou abrir aqui um parênteses, eu fugir um pouco do que é o programa da cultura e fazer até uma crítica, não é bem uma crítica, talvez uma reclamação, mas fazer um comentário. É triste que Esteio só saia no jornal quando acontecem coisas ruins aqui em Esteio, né? Seja em outros jornais, não vou citar o nome dos jornais porque não vem ao caso, né? Mas é triste de ver que Esteio sai nos jornais só quando acontecem coisas tristes aqui em Esteio, como assassinato, roubo, etc. E o pessoal prefere ler o jornal de fora e não ler o jornal daqui. E aqui só tem coisas boas sobre Esteio. E é bacana, fica o convite aqui, ó. Estudantes do Adventistas conhecem a história de Esteio.
Ó, isso é bacana, porque aqui no próprio Jornal Destaque tem um museu que resgata a história de Esteio, né? Então fica dado o convite para o pessoal conhecer um pouco mais Esteio, vindo aqui no museu, agendando visitas no museu, né? Acompanhando os programas dos meus colegas aqui do Destaque, né? Tem o Anderson, tem o Jauri, tem a Sani, tem o Jones, tem o Abílio, que é um cara que eu sou fã dele, tem o Edson, né? Tem a Lori, tem quem mais? O William, tem o pessoal do hip hop, também a Janaína. Então é bacana porque aqui, ó, o Jornal Destaque ele tá abrindo espaço para para pessoas assim, para um monte de gente que quer ter voz no município, né? E que estão tendo essa oportunidade, que eu agradeço de coração ao Jornal Destaque, ao seu Miguel Luz, ao pessoal aqui do jornal, todo mundo aqui do jornal, por ter me dado essa oportunidade de apresentar esse programa de cultura, né? Ainda mais que eu lido com cultura, que eu faço filmes, lido com música, com teatro, etc. E é bacana, eu fico feliz que eles dão oportunidade para o pessoal aqui de Esteio, né? Deram essa oportunidade que para mim foi um pote de ouro para mim, né? Apesar de eu reconhecer que eu não sou muito hábil com as palavras, afinal eu faço um personagem que não fala, né? Então não tenho muita habilidade com as palavras, né? Dialogando, mas eu fico muito feliz assim, ó, que o Jornal Destaque abra espaço para pessoas da comunidade assim que se destacam como, tanto que o nome do jornal é Destaque, né? Então, ó, tá aqui a dica para vocês, ó, semana que vem tem uma nova edição. Passem na banca mais perto de vocês e adquiram o Jornal Destaque, né? Vai ter agora no domingo, vai ter um encontro de skatistas ali deixa eu ver aqui, né? No Asilo Betel, né? Então fica dado o convite, né? No domingo, hoje de noite tem o Garota Rubendário, né? Então é bacana isso aí, né? Tipo, o Destaque aqui divulga os eventos na cidade e às vezes o pessoal não sabe que está tendo, porque talvez não acompanhe o Destaque, ou talvez não, né? Não sei, né? Eu acho que o Destaque, tenho certeza que o Destaque é patrimônio de Esteio e vai ser para sempre patrimônio de Esteio, né? Então, fica aqui o convite semana que vem, ó, para você que gosta de ler jornal de qualidade, né? Gosta de ler notícia da esquina da tua casa, do teu bairro, tá aqui, ó. E aqui só tem notícia boa, né? Então, voltando ao assunto do cinema mudo, né? O Chaplin, esse ano completam 40 anos da morte dele, né? Então agora, mês que vem, em novembro, eu vou fazer um programa, em dezembro, eu estou preparando um programa especial para ele, né? Celebrando, não tem pelo que celebrar a morte de alguém, né? Então, na outra semana, no dia 1º tem programa? Né? Dia 1º, sim, né? No dia 1º eu vou fazer um programa especial do Pier Paolo Pasolini, que é um cineasta italiano, né? Eu vou convidar um amigo meu que faz cinema lá em Porto Alegre para vir aqui, né? Ainda não definimos ainda quem vai vir, né? Que eu estou conversando ainda com o pessoal. E nós vamos apresentar um programa só sobre o Pasolini e sobre o cinema italiano, né? Então, para quem quer conhecer um pouco dos filmes do Pier Paolo Pasolini, né? Que é um gênio do cinema, um gênio da literatura, né? Infelizmente não tem quase nada de trabalhos dele aqui no Brasil de literatura, só os filmes dele, que são conhecidos como o Teorema, o Saló, o Evangelho segundo São Mateus, os Contos de Canterbury, que mais? Tem As Mil e Uma Noites, né? Tem o Acatone, né? Então fica aí a dica, tem todos esses filmes no YouTube, né? Para vocês que queiram conhecer um pouco da obra do Pasolini, que é um gênio, é uma referência para mim, né? Assim como o Godard, que agora recebeu uma cinebiografia do Michael Hazanavicius, não sei, é francês, né? O Jean-Luc Godard, que fez vários clássicos do cinema francês, né? Então é interessante de pegar e assistir. Eu indico também cinebiografias, né? De artistas para vocês conhecerem, né? Eu até vou indicar algumas aqui, né? Tem, para quem gosta de rock and roll, vou indicar uma, The Doors, do Oliver Stone com Val Kilmer, que é uma obra-prima, né? Eu adoro o filme do The Doors, que foi inclusive o que me botou no mundo do rock, né? Eu assisti o filme do The Doors uma vez e adorei o filme. Achei muito legal. Depois fui ler uma biografia do Jim Morrison e vi que o Jim Morrison do The Doors não era aquilo. Então não era tudo aquilo ali que apareceu no filme, né? Exageraram no filme, mas fica a dica para quem gosta de música. Para quem gosta de cinema, vou indicar uma biografia do Chaplin, que é Chaplin,
que é de 1992, que é dirigido pelo Sir Richard Attenborough, que fez filmes como Gandhi, né, atuou em Parque dos Dinossauros, em O Milagre da Rua... Não, O Milagre na Rua 34. É um filme com a guriazinha lá que fez o Matilda lá, que ele é o Papai Noel, né? Esqueci o nome do filme agora. E é com o Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro, né? E tem um elenco fantástico o filme, né? Inclusive tem a filha do Chaplin, a Geraldine Chaplin, que faz a mãe do Charlie Chaplin no filme, né? A Hannah Chaplin. Tem o Anthony Hopkins, que interpreta o editor da biografia do Chaplin, da autobiografia, aliás, do Chaplin. E é bem interessante o filme, porque conta a vida do Chaplin através do próprio Chaplin, né? É um Chaplin já bem velho na Suíça, escrevendo a autobiografia dele e se lembrando da infância dele em Londres, né? Do início dele no cinema, no teatro, né? Das mulheres com quem ele se envolveu, né? Tudo isso contado de maneira bem resumida, né? Mas é bem interessante. Tanto que o filme rendeu uma indicação ao Oscar para o Robert Downey Jr. como melhor ator pelo Chaplin, né? Tem outro filme que eu posso indicar, outras cinebiografias que eu vou indicar também aqui. Gandhi, de 1982, do próprio Richard Attenborough, que é com Ben Kingsley, que é um vencedor de 8 Oscars, incluindo melhor ator para o Ben Kingsley, melhor filme e melhor diretor para o Richard Attenborough. Né? E é um filme fascinante, é um filme fantástico, né? Tem mais de 3 horas e conta a história do líder hindu Mahatma Gandhi, como ele conseguiu tornar a Índia independente do Império Britânico, que na época a Índia era colônia britânica, né? Até 1946. Né? O Gandhi faleceu em 1948, né? 30 de janeiro de 1948, assassinado por um muçulmano radical, né? Então é bem interessante o filme. Aqui no Brasil, né, quem é que eu posso indicar para vocês, né, de biografias? Né, tem o filme do Renato Russo, voltando ao rock, para quem gosta tem o Somos Tão Jovens, que é do Renato Russo, né, que é recente, agora é de 2013, se não me engano, 2013, 2012. E é bem interessante o filme, para quem gosta de Legião Urbana, que eu sei que tem muita gente que é fã da Legião Urbana aqui, né. Então ficou a dica. Tem o filme do Cazuza também, que é do Daniel de Oliveira, que é de 2004. Né, bem bom filme também, né, são artistas nacionais, né. Aí tem um filme também não lembro do ano agora, mas é o Quem Matou Pichote, que é sobre o garoto, sobre o menino, né, que fez o filme do Pichote de 1980, do Hector Babenco. É bem interessante, né, fica a dica aí pro final de semana, e a maioria desses filmes tem no YouTube, né. E aí, vou até falar, um assunto que eu até fiquei de abordar no início do programa, era das videolocadoras, né. Então, eu trabalhei numa locadora em 2013 na Espaço Vídeo, que eu tinha um sonho de trabalhar no Espaço Vídeo, né? Eu adoro contar essa história. Eu conheci Espaço Vídeo em 2007. Eu tinha 14 anos, desde aquela época eu já era fascinado por cinema antigo, né? Então eu fui para Porto Alegre um dia e passei na frente dessa videolocadora e vi essa locadora e pensei, vou entrar para ver o que tem. Quando eu entrei eu fiquei abismado, né? Então, né, foi aí também, nessa época, também começou já minha paixão por cinema antigo, né? E alguns anos depois tive a sorte de trabalhar no Espaço Vídeo, né? Então não fiquei muito tempo lá, né? Por questões minhas também, né? Por questões de cabeça fraca, gurizão, né? Hoje em dia eu admito que eu adoraria ter continuado trabalhando lá por mais 1 ano ou 2, ter pegado, além de ter experiência lá, fiz amizades, né? Foi bem legal a experiência lá. Então, o assunto aqui agora é as videolocadoras, né? Eu me lembro que quando eu era guri, tinha meus 10, 11 anos, tinha videolocadoras perto da minha casa. A gente ia lá, alugava as fitas, né? Alugava 3 por, sei lá, ficava final de semana com as fitas. Aí até hoje eu me lembro na capinha, né? Favor rebobinar, né? Então é interessante a gente ver o quanto que as coisas mudaram de lá pra cá, né? De 10, 15 anos pra cá, né? Até pouco tempo atrás eu tinha um videocassete, né? Tinha inúmeras fitas com filmes gravados da televisão. Eu tinha filmes gravados do TCM, do Telecine, da TNT, canais a cabo, da Globo também, né? Eu tinha uma vasta coleção de filmes, né? Eu acho que eu tinha mais de 300 filmes em fita. Isso que eu levei gravando em 4 anos em fita, né? Eu tinha toda a saga do Guerra nas Estrelas, o Star Wars. Eu tinha os filmes do Homem-Aranha, ou da trilogia original. Eu tinha vários filmes, né? Que acabei jogando fora as fitas, né? Acabei me digitalizando com o DVD. E é interessante da gente ver hoje em dia, né? O quanto que hoje em dia, não sei vocês, né, que estão escutando,
né, qual era a experiência de vocês com as videolocadoras, né? Comentem aí pra gente. Nem sei se tem comentários aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Né? Então eu fico feliz, assim, fico feliz por ter vivido na época da videolocadora, mas fico triste de não ter mais hoje em dia as videolocadoras, né? Então tem poucas locadoras, eu acho que tem uma aqui perto, se eu não me engano, né? Ali perto do Oswaldo Aranha, só. Algum tempo atrás tinha Canal 3 ali perto de casa, tinha... hoje em dia não tem mais essas videolocadoras, né? Eu tive a sorte de trabalhar numa, tive a sorte de viver numa época do VHS, né? Apesar de não ser tão velho, né? Eu peguei o canto do cisne do VHS, né? Eu me lembro uma coisa, uma traquinagem, uma sacanagem, vamos dizer assim, que eu fazia. Que isso aí foi no final da época do VHS. Eu ia nas locadoras e comprava um balaio de fita por R$1. Né? Que os caras estavam vendendo os filmes em fita a preço de banana. Tipo, a 1 pila, 2 pila, 3, 5 pila o filme. Eu ia lá e olhava a metragem do filme. Esse filme aqui tem 2 horas e 40, vou levar isso aqui. Aí eu chegava em casa e até hoje eu me lembro dessa tramoagem que eu fazia. Eu botava como é que é o nome daquela fita preta? Aquela fita preta. Eu botava aquela fita ali pra tapar ali o buraquinho, podia gravar. E gravava filme. Né? Aí eu ficava triste às vezes quando as fitas enrolavam no cabeçote do vídeo. Aí era fita isolante, isso. Botava a fita isolante ali e gravava. Tinha uma coleção acho que de 300 filmes, né? E era legal, é bom lembrar disso, sabe? Coisas boas assim da nossa juventude, né? Eu citei agora as videolocadoras, que foi uma coisa assim que marcou muito a minha juventude, né? Então, né, gostaria que vocês contassem alguma coisa que marcou muito a juventude de vocês, né? Comentem aí no vídeo, nem sei se... Não parece que os comentários... Alguém deve ter comentado. Né? Então eu acho que assim, hoje em dia, né, as coisas estão muito perdidas, muito loucas, né? Hoje em dia o pessoal em casa, em computador, não tem mais segurança na rua, né? Não tem mais segurança para sair com os amigos, com a namorada, com os pais, não sabe o que vai acontecer, né? Então hoje em dia a gente está muito preso a tecnologias, né? Então Então é interessante hoje em dia, assim, as coisas... É interessante lembrar, né, das coisas boas que a gente passou, né, das boas lembranças, das boas experiências, né. E hoje em dia a gente está muito preso ao computador, muito preso à tecnologia, né. Hoje em dia tu quer falar com um amigo teu, tu manda um WhatsApp para ele, uma mensagem no Facebook, né. Então é triste tu ver hoje em dia, assim, que tu não tem mais aquele calor humano, né. Não tem mais o calor humano, não dá mais um abraço no amigo, tu quer falar com tua namorada, tu manda uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, tu quer falar com teu pai tá trabalhando, tu manda, ó pai, isso, ó mãe, isso, né? Às vezes tu tem um irmão que mora longe, vocês acabam não perdendo contato, mas acabam se vendo pouco, acabam se falando mais por redes sociais, né? Uma coisa que eu sempre digo, as redes sociais, elas nos aproximam, né? Porque elas fazem a gente manter contato, mas elas nos afastam e muito, né? Porque às vezes a gente quer ver o amigo, quer dar um abraço no amigo, quer ver como tá o amigo, mas aí tu fala com ele pela rede social, não é a mesma coisa, né? Então, né, isso vale mesmo pra videolocadora, né? Hoje em dia tem os Netflix da vida, tem o YouTube, tu vai nas Americanas, tu vai em alguma loja, tu compra, né, DVD por 12, 14, 20 pila, tu compra um box. Mas tu nunca, talvez a gurizada hoje em dia, talvez nunca vai ter tido a experiência que nós mais velhos tivemos de ir numa videolocadora, fazer isso aí que eu falei, de alugar 3 filmes e ficar até segunda-feira, né? Ouvir o desaforo da mulher da locadora do bar, essa fita não tá rebobinada, né? Então, é legal lembrar disso, sabe? E eu fico feliz em ter vivido essa época, né? Semana que vem eu vou... Ainda não tenho convidado ainda pra semana que vem, não vou mais anunciar no ar meus convidados, porque sempre acontece alguma coisa, né? Então, até segunda-feira eu confirmo convidados, né? Relembrando que o Em Busca da Cultura hoje foi feito hoje às 2h30, das 2h45, na verdade, até agora, porque na quarta não pude apresentar, né? Então, eu vou retomar aqui os avisos do início do programa, né? Porque o pessoal que não pegou no início do programa possa acompanhar. Para quem não acompanhou ao vivo pelo Facebook, tem no site da TV Jornal Destaque,
né, .com.br, tvjornaldestaque.com.br, o site original oficial, não? www.destaque.tv.com.br, não, só pontos, tá, .tv. Ainda não peguei bem a mãe aqui, então vou voltar aos anúncios. Anúncio Gaudium Magnum, como dizem o cardeal Carmelengo, né, quando o Papa é eleito. A comunidade Bom Pastor de Esteio tem a honra de convidá-lo para prestigiar a nossa 39ª Oktoberfest. Local: Salão da Paróquia Coração de Maria, em Esteio. Endereço: Rua Coração de Maria, número 120, Centro. Música: Banda Opus. Traje típico alemão ou esporte. Data: 21 de outubro de 2017. O jantar será às 21 horas, com comida típica alemã. Vai ser boa a comida. O início do baile será às 23 horas. Para quem gosta de dançar lá, as danças típicas alemãs lá. Vai ser bem legal, né? Então, acho bem legal essa cultura alemã, né? Acho muito bonito. Vai ter bastante chopp, bastante água, bastante refri. Vai ter refri, então aí, quando vê eu apareço lá. A noite toda. Chopp, água e refrigerante a noite toda. O valor será R$200 por casal, né? Informações na Secretaria da Comunidade, né, na Rua dos Ferroviários, 456, Centro de Esteio. Fone 3473-1686. Né? Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18 horas. Né? E agora eu vou retomar os avisos ali que eu dei no início do programa. Né? Um convite aos amigos, colaboradores e comunidade de Esteio. Convidamos para a inauguração da gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes. Domingo, dia 22 de outubro de 2017, às 10 horas. Vai ter uma missa e uma cerimônia de inauguração. Né? Na rua Ieda Nunes Piazza. É Piazza? É italiano, né? De Azevedo. 177, bairro Parque Amador, Esteio RS. No local haverá venda de meio galeto para levar, convites antecipados. Entrar em contato com o fone 99 14 91 15 3. Né? Aos avisos aqui eu dei no início do programa. No dia 22/10 vai ter um skate no Asilo Betel às 10 horas, com unhas decoradas, corte de cabelo, né, DJs, show, praça de alimentação, né? Dia 20/10, hoje à noite, vai ter o Garota Rubendário às 22 horas. R$20 o ingresso, né, o convite, no Clube 7 de Setembro. Né. E domingo à tarde, no Parque Galvani, o Paulo Paric, um amigo meu, ele está organizando junto com a comunidade ali das Redondezas um evento para o Dia das Crianças, né, que iria ser no domingo passado e vai ser nesse domingo, por questão do tempo. Né. Então, provavelmente eu vou estar lá de Carlitos dando um apoio pro pessoal lá, dando uma interação com o pessoal, né? E fica dado o convite para quem quiser levar a criançada lá também para se divertir, né? Tá dado o convite, né? E agora fazer o convite magnum aqui, né? O Troféu Jantar Desbravador Jornal Destaque, né? Homenagem aos que fizeram pro Esteio, né? Vai ser no dia 1º de dezembro de 2017, local Rua Maranhão 220, Marilene Decorações e Eventos, bairro Camboim, Sapucaia do Sul. Horário a partir das 21 horas. E o valor do ingresso é R$60 individual. Né? Crianças de 0 a 4 anos não pagam. E de 5 a 12 anos pagam meia entrada, ou seja, R$30 para criança. Né? Daqui a pouco vai ter uns adultos dizendo que é criança aí de 12 anos. Né? Para quem quiser adquirir o convite, né, entrar em contato comigo, ou com o Jornal Destaque, ou com o pessoal, com os outros comunicadores, né. Bem bonito o convite, né, muito bonito, né, material bom, convite, né, e, né, o telefone do Jornal Destaque é 3459-0430. E tem o outro também, 3473-1712, né, e-mail, tvdestaquers@gmail.com, e o outro e-mail, jornaldestaquenovo@gmail.com, né? Então, fica dado o convite, né? Comunidade, certamente ficarei eu como apresentador do Destaque,
um cara que lida com cultura e tem bastante contatos em Esteio, eu ficaria feliz com a comunidade participando deste evento, porque mostra o quanto que este jornal aqui é importante para o município, né? Então, está dado convite para a população, né? Então, dançar bastante, beber bastante água, bastante refrigerante, né? Beber bastante pinga, né? Que tem gente que adora uma pinga, né? Não sei se vai ter lá, ninguém falou em pinga aqui, né? Mas fica dado o convite, pessoal, para vocês que, né, para irem no Troféu Jantar Desbravador Jornal Destaque, onde vai ter personalidades da cidade sendo homenageadas, né? Então é bacana, daqui a pouco um professor teu vai ser homenageado lá, um vizinho teu vai ser homenageado, um amigo teu vai ser homenageado pelo Jornal Destaque, né? Então é bacana, né? Eu fico muito feliz que o Jornal Destaque se disponibilize a fazer esse evento, né? E que o pessoal aqui do jornal esteja pegando junto e bem entusiasmado também, né? Eu estou entusiasmado pelo evento, né? Eu sou suspeito, né? Então, eu adoro eventos assim, né? Então, fica dado o convite. O endereço do Jornal Destaque é no... Como é que é o endereço que o Roberto? Só para o pessoal que quis... Teodomiro Porto da Fonseca, aqui no bairro São Sebastião. É na Rua da Figueira, aqui no centro, né? Quem quiser adquirir, ó, é bonito o convite, ó. Eu sei que é bonito, né? Quem quiser, ó, muito bonito o convite, né? Se eu fosse vocês, eu comprava, é muito bonito, hein? Vamos guardar de recordação lá, ó. Eu fui, ó, no troféu Jantar Desbravador Jornal Destaque, ó. Tá dado o convite, né? Conto com vocês, né? Desejo a todos um maravilhoso, não um ótimo, mas um maravilhoso final de semana, com muita paz, muita alegria e muita risada em família e amigos para vocês. E quem é namorada, namore bastante, não incomode os outros. Então, um maravilhoso final de semana para todos. Abração, até a próxima.